Avaliação do governo Lula, né? E a avaliação do movimento sindical, qual seria? Eu não posso falar mal de primo. Nós só falamos mal de inimigo, das multinacionais, do governo Bush. Mas eu começo a ter essa consciência. O movimento sindical, na nossa opinião, está em crise, né? Mas claro que não é culpa de indivíduos ou culpa própria, digamos. A nossa leitura é uma crise porque o neoliberalismo destruiu a matriz produtiva, né? Na medida que agora o centro da acumulação está no capital financeiro, não mais na fábrica, e que na fábrica houve aquela revolução industrial, revolução tecnológica, destruiu o movimento operário industrial, né? Reduziu muito a sua base. Então há condições objetivas que quitou força daquele setor do movimento sindical industrial. Por outro lado, sofreu influências ideológicas, né, que o neoliberalismo cooptou, criou essas fanfarronices aí, que o paraíso chegaria pelo shopping center, né? E o terceiro componente na nossa leitura é que nesse período de refluxo do movimento de massa, claro, pega todo mundo, pega a igreja, pega o movimento sindical, pega os movimentos sociais, né? É uma das características do refluxo, é a crise dos movimentos organizados. E me agarro na história para dizer, e quando vem o reascenso do movimento de massa, no novo período de reascenso surgem novas lideranças, novas formas de mobilização, novas formas de luta e novos instrumentos. Então, daqui a 5, 10 anos, quando vier um novo reascenso, certamente a classe trabalhadora brasileira vai criar novas formas de luta sindical, né? Então não precisa te suicidar, não fica preocupado com a situação atual, que é grave, do movimento sindical, mas haverá um rejuvenescimento na próxima etapa, né? Novos líderes, esses que a gente está aí, como é que eu vou dizer, decepcionados, esse já faz parte do passado, virão novos. E pela juventude, sempre a juventude é que faz as mudanças. Peguem as fotos de quem eram os líderes no reascenso, para começar longe, de 1900 a 35, os tenentes, o mais velho tinha 22 anos. Peguem as fotos de quem fez o reascenso de 45 a 64. O Leonel Brizola era prefeito de Porto Alegre com 28 anos, governador do estado com 32. Peguem as fotos de quem foi líder de 78 a 90. Lula, Olívio Dutra, Guxiquem, nem tinha baraba. Tudo uma gurizada, 22, 24 anos. Então não adianta querer olhar o futuro olhando para os velhos de hoje. Olhem para a juventude, só que nós não conhecemos os jovens que vão ser líderes do próximo processo. Então a gente fica agoniado, né? Pô, matar essa crise, tá. É crise, mas virá, depois da crise virá o reascenso. Você acha que essas mobilizações estudantis, universitárias, que trabalharam com a ocupação dos vários campos universitários, tem alguma coisa a ver com isso? Não, ainda não. Ainda são, na minha opinião, são reações naturais de problemas locais, né? Mas reascenso do movimento de massa como um conceito, digamos assim, sociológico, é quando a classe como um todo entra numa efervescência social, realiza grandes mobilizações de massa e vai construindo novos instrumentos de organização e vai para a ofensiva em termos de disputar projeto na sociedade. Lutas localizadas, às vezes até violentas, sempre existem na história, né? Até pela sobrevivência. Todo dia o povo brasileiro luta para sobreviver, mas isso não é reascenso. Assim como a greve dos Correios, a greve da POSP, são importantes, são lutas corporativas, mas ainda não significam que fazem parte de um reascenso do povo brasileiro. Isso ainda vai demorar um pouco. Quem tiver a crer que isso vai vir em breve espaço de tempo? Olhando para a história. A história normalmente ela mostra que esses ciclos têm sido de 20 anos, de uma geração, né? Olha pela história. 1900 a 35, reascenso. 35 houve uma disputa, refluxo até 45.
46 a 64, reascenso. 64, disputa. Refluxo até 78. 78, reascenso até 90. Perdemos. Refluxo até agora. Está quase na hora, né? Então, temos que ser otimistas, né? É claro que não há uma lógica, né? Mas vamos torcer que os historiadores estejam certos. Pelo menos o Eric Hobsbawm nos dá bons argumentos para acreditar. Se for verdade, não sabemos, não? Mas nós temos que pelo menos ser idealistas. De esperar. Você acha que você está de acordo com ele? Pensando nisso, eu estou com 84 anos, mais 20, eu devo. Vai empunhar, eu não posso morrer, eu tenho direito ao acesso. Vai ser um povo, tem que esperar um pouquinho. Seja só mais 10. Eu vou lhe indicar para uma outra escolinha. Aconteceu igual essa atividade aqui. Um dia eu fui ao Rio de Janeiro e o Oscar Niemeyer me disse: ô Estérgio, tu podia vir aqui uma terça de noite, aqui no meu escritório, que tem uns colegas meus, e nós sempre fizemos tipo um sarau cultural, assim, e uma vez por mês eu chamo alguém de uma outra área. Meus colegas são tudo um arquiteto, mas eu chamo sempre pessoas de outra área. Tá bom, fui lá para fazer um agrado nele, tal. E aí começou às 19 horas, fomos até às 11. E só terminou porque eu tinha que pegar os ônibus à meia-noite. Ele dizia: vocês vão me desculpar. E eu fiz essa historinha do ciclo e animei, tal. E no final, e todo mundo animado e gostando. Tomara que tu tenha razão. Aí eu disse para eles: desculpem, mas eu não posso sair daqui sem matar minha curiosidade. Qual a idade de vocês? O mais jovem tinha 81. Que era o pessimista. E o Niemeyer com 101 lá, e sem enxergar, disse: não, mas eu estou ouvindo, segue aí. Não, eu conto essa historinha, não é para você, eu conto essa historinha para a nossa militância jovem, que nós fizemos esses encontros macios de juventude, aí os caras ficam desanimados, logo quer falar mal de alguém, né? Ah, esse governo, esse movimento, como se resolvesse o problema nós falar mal de primo. Não resolve, né? Bom, então eu conto para os nossos jovens: ó, pessoal, não desanimem, que eu tenho uma escolinha que eu já fui dar aula, que a idade era entre 81 e 101, e eles estão animadíssimos com o reascenso que virá. Agora, conta uma coisa pra mim. Você tem 51, né? Você por aí. Tem 53. Por aí. Tem 53, tá. Você sempre foi assim otimista, ou quando você era jovem você também queria brigar com os... Não, eu fui mais aventureiro. Eu fui mais aventureiro, mais idealista, né? Influência da Igreja Católica, aí deixa o cara mais idealista. O FON é que de vez em quando me puxa para a dialética. Mas ser marxista de concepção filosófica e cristão de religião te dá uma vantagem. Porque para analisar a luta de classes, tu usa a dialética. Agora, se tu não acertar, tu apela para o Espírito Santo. Tá? Pô, agora o cara quer. Não me provoque, que aí eu fico 3 dias falando de vinho. O segredo do vinho, então, já para me exibir aqui, não é tanto qual a vinícola, mas você tem que ir acostumando a variedade da uva com o seu organismo, que não é igual para todo mundo, é igual cigarro, é igual outros gostos e sabores que o teu organismo vai se adaptando. Então, tem algumas pessoas que vão começando a gostar mais do Merlot, que é mais calmo, tal. Tem outros que são mais duros, mais enérgicos, que gostam mais do Cabernet, que é um vinho mais forte, mais encorpado. As mulheres, em geral, gostam mais de vinhos brancos, adocicados, né? Aí pode pegar um Moscato, um Chardonnay, que é a mesma uva que faz a champanhe. Então você tem que ir descobrindo qual dessas variedades de uva o teu organismo vai gostar mais. E aí pega aquele e não larga, né? Tem que ser fiel. No vinho não tem poligamia. Tem que ser. É verdade, a gente vai acostumando. Então é difícil dizer, não, esse é o melhor. Não existe o melhor vinho. Assim como não tem, vou aproveitar, depois vou cobrar os royalties aí, né? Assim como é uma inverdade aquele negócio, quanto mais velho, melhor. Não é verdade.